Olá, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos ao canal Aracnoidite Adesiva Resistência. Bom, eu sou Ricardo, para quem não me conhece ainda, paciente de aracnoidite adesiva, e hoje eu vou falar de um tema muito importante. Em todos os meus vídeos, quem me acompanha aí desde o começo, sempre ouve eu falando sobre exercício, né? Mas a pergunta é, como vencer a dor, como vencer a procrastinação para você fazer os seus exercícios? Porque nós, como seres humanos, naturalmente, nós procrastinamos em tudo que é difícil na nossa mente, né? Então, às vezes, aquilo nem é difícil, mas a nossa mente, o mental do ser humano, né, comprovadamente, sempre está buscando estar o mais confortável possível, né? Guardar energia, né? Porque os nossos antepassados precisavam guardar energia, não tinha comida disponível como nós temos hoje, né? Então, era outros tempos. Então, nosso organismo, do normal, ele tende a buscar conforto, né? Então, como que eu vou fazer exercício se eu tenho aracnoidite adesiva, se eu tenho lesão na medula, se... Enfim, vai vir mil e um motivos na sua cabeça para você não fazer exercício, tá? Então, como que a gente vence a procrastinação de algo importante, né? Seja exercício, seja no trabalho com uma tarefa difícil, né? Seja um alongamento difícil de fazer ou um abdominal que a gente não gosta de fazer. Então, como que a gente vence isso, né? Para quem não sabe ainda, eu trabalho com marketing digital, né? E existe algumas pessoas que eu gosto de seguir. E eu vi algumas ideias, né? Como o Thiago Tesman, como o Pedro Sobral. E em uma das aulas do Pedro Sobral, na verdade, você pode até achar o episódio dele no Spotify, tá? O podcast Pedro Sobral, que fala sobre a procrastinação. Eu achei muito interessante a técnica dele, e eu vou estar resumindo aqui para você, né, o que ele menciona ali na técnica para estar vencendo. Então, qual que é a primeira dica que ele dá? Comece com pequenos minutos, com pequenos gestos. Então, se você vai ler um livro, como que eu vou fazer para ler um livro, se eu não tenho o costume da leitura? Então, ele dá a dica de você começar todo dia de manhã, ler uma frase por dia, né? Para você ir acostumando o seu cérebro a vencer essa barreira de ler naquele período da manhã que você quer como objetivo ter para você ler, né? Então, para você conseguir vencer essa barreira, a parte mais difícil é você começar. Então, começa lendo apenas uma frase todo dia de manhã. E ao longo do tempo, você vai expandindo. Então, poxa, como que eu faço isso com um exercício? Né? Falando agora em PCD, falando agora em aracnoidite adesiva, lesão medular, como que eu venço as dificuldades, né, para eu conseguir fazer exercício que é tão benéfico para o meu corpo, tá? Gente, assim, ó, tem um livro aqui que eu vou até fazer questão de mostrar para vocês, tá? Esse livro aqui, ó, para viver, para a vida toda, vale a pena viver. Tá ao contrário aqui, mas é para vida toda vale a pena viver, tá? De Ana Cláudia e Quintana Arantes. Gente, é um livro muito recomendado, porque ele, na verdade, ele conscientiza as pessoas de que todo mundo precisa fazer exercício, todo mundo precisa se preparar para envelhecer. Né? Nós não somos como os antepassados, que precisava guardar energia porque não sabia quando ia conseguir comer novamente. Né? Então, a gente vive nos tempos modernos. Então, como a gente vai viver, como a gente vai conseguir, né, passar essa etapa? Então, gente, primeiro de tudo, né, se é difícil para quem não tem lesão, quem não é PCD, se já é difícil vencer a barreira da procrastinação, imagina para gente que sente peso nas pernas, que tem uma dificuldade física e que é um esforço muito maior quando você está treinando na academia, né, para você vencer do que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Então, assim, gente, como eu disse no começo, eu que sempre gostei de fazer exercício, era uma tarefa muito árdua, tá? No começo, porque eu perdi toda a força do meu corpo, toda a parte muscular. Eu perdi depois da cirurgia, que eu fiquei aí um ano praticamente me recuperando, né, de cama. Então, teve que ir com a fisioterapia no começo, até eu conseguir ganhar o mínimo de força, né? E aí, quando eu cheguei na academia, gente, foi tudo bem devagarzinho, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, o agachamento, eu fazia com 10 quilos de cada lado, né? E era um sacrifício para mim. Por quê? Porque eu estava voltando naquele momento, né? E mesmo assim, eu vou falar para você que às vezes eu acordava no dia seguinte sem saber se ia conseguir levantar, de tanta dor que eu tinha,
de tão difícil que era, né? E no começo também, eu sentia muito, principalmente dia de treino de perna, né, que é onde meu maior problema, eu sentia muito choque, né, por causa da minha lesão na medula, tudo. Com esses esforços que meu corpo não estava acostumado, eu sentia muito choque, tá? Mas, assim, como tudo na vida, basta a gente começar a fazer e, principalmente, ter a persistência de terminar, né, de não terminar, no caso do exercício, tá? Então, assim, todos nós precisamos do exercício, como eu mencionei, independente de você ter lesão ou não. A diferença para a gente é que, tanto a lesão medular quanto a aracnoidite adesiva, ao longo do tempo, você tende a ter perda de força maior do que uma pessoa que não tem o diagnóstico, tá? Então, para a gente, é mais importante ainda estar fazendo academia. Então, acho que o primeiro passo de tudo é a gente se conscientizar que a gente vai querer continuar andando, que a gente vai querer continuar o mais independente possível. O que eu posso ser independente, né? Que coisa mais depressiva do que você depender dos outros, né? Não é fácil. Se você não tem opção, eu entendo você, né, depender. Existem muitas pessoas que não têm opção. Mas para você que tem opção, basta você fazer um esforço fora do comum, então faça devagarzinho esse esforço, sabe? Começa treinando ali 3 vezes por semana, começa com peso levinho e vai aumentando progressivamente, né? Se eu comecei com 10 quilos de cada lado, né, no agachamento, hoje eu já estou fazendo ali com 30 quilos, né? Eu já estou pegando 3 vezes mais em questão de menos de 2 anos aí. Não, 2 anos e meio, na verdade, já faz tudo isso já. Então, em 2 anos e meio, eu consegui triplicar, né, a força que eu tinha na perna, mesmo eu sentindo dor e fraqueza nas pernas todos os dias. A fraqueza na perna não muda, gente, mas o que muda? O que muda é a hora de você se mover, é a hora de você precisar subir uma escada, é a hora de você sentar e levantar da cadeira, tá? Todos esses momentos que exigem da nossa mobilidade, você ganha fazendo o exercício. E não há nada melhor e mais recompensador do que você ter essa liberdade e ter essa mobilidade, tá? Então, eu acho que o princípio de tudo é você querer, né, e ter essa consciência que você precisa. O segundo passo é começar devagar, poucos quilos, tal, devagarzinho, até você sentir que o seu próprio corpo ganhou força, né? E tentar vencer uma barreira ali dos 3 e 6 meses. Você sabe que durante esse período o seu corpo vai estar lutando para que você não faça exercício, tá? Mantenha a frequência de 3 vezes na semana. Isso é muito importante, porque senão você não passa dessa fase inicial de dor, de cansaço, de procrastinação que vem te vencendo, tá? Vence esse primeiro período com poucos passos, devagarzinho, e aí, com o tempo, né, como no meu caso, 2 anos e meio depois, eu consegui triplicar ali o peso, tenho muito mais mobilidade, mas o que é ainda difícil para mim? O que é difícil para mim é você continuar fazendo, né, o exercício, mesmo sentindo fraqueza na perna. É difícil levantar da cama, né, com aquele peso, parece que eu tenho uma âncora ali segurando as pernas. Então, poxa, eu tenho que fazer um esforço sobrenatural para conseguir levantar da cama. Eu tenho que fazer um esforço sobrenatural para me movimentar. Mas quando eu começo a me movimentar, a força das minhas pernas, ela me ajuda a eu completar o movimento. Essa é a diferença. Né? Então, antes eu não conseguia carregar o saco de 20 quilos de ração do cachorro. Né? Hoje eu já consigo. Antes eu não conseguia ajudar mais na limpeza da casa. Hoje eu já consigo. Não como antes da cirurgia, antes da lesão, não como antes. Mas eu já consegui, hoje eu consigo muito mais do que eu conseguia no pós-cirúrgico, do tempo de cama. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês sobre procrastinação, sobre começar devagarzinho, são técnicas para você começar aplicando, tá? E com a consciência que você tem que você precisa. E quando você perceber que o seu cérebro já está te sabotando de manhã, falando assim, não, hoje está com dor, não, hoje eu estou cansado, não, hoje você merece ficar em casa, né? Bom, aí entra a técnica da meditação que eu sempre falo para vocês, né? Que eu desligo o meu pensamento, desligo o meu mental que está tentando me sabotar, né? E aí eu vou e completo a minha tarefa, eu saio da academia com muito mais força, disposto, sabe? Com aquela sensação de que eu venci, né? E isso é uma recompensa para o cérebro. Então, o que acontece, gente? Além dessa questão da nossa mobilidade, da questão da procrastinação, a gente tem uma necessidade de você completar certas tarefas, de você conseguir superar alguns desafios, né?
nosso, é do ser humano a gente querer superar as coisas, superar os desafios, completar conquistas, né? Conseguir algumas conquistas. Então, tudo isso é muito importante. Mas para que isso aconteça, você não pode se entregar na cama. Você não pode deitar na cama, por mais que dá aquela vontade, com aquele peso na perna, que é um absurdo, né? Não deite na cama, né? Tenta equipar. Você não pode ficar ali em pé. Tenta, fica sentado, né? E aí você vai levantando de vez em quando, levanta, faz alguma coisa, volta, senta, descansa, levanta, faz alguma coisa, volta, senta, descansa. Né? Tudo isso é muito importante, gente, para a gente não ficar da cama, para a gente só ir para a cama no período da noite para dormir, né? E isso é muito difícil para quem tem lesão na medula, e eu entendo vocês, isso é muito difícil. É um esforço, como eu digo, e quem não tem lesão não imagina como que é difícil, tá? Mas, bom, estou aqui eu, né, 2 anos e meio, gravando esse vídeo aqui, muito feliz de gravar e de ver vocês, de estar aqui com vocês hoje, para justamente falar isso, que isso vale a pena. Cada suor que você derruba, cada pensamento vencido, isso vale a pena, tá, gente? Isso vale a pena, porque é dessa maneira que aos poucos você vai conseguir retomando a sua vida no trabalho, podendo participar de novo de momentos que são os mais valiosos junto da sua família, junto das pessoas que você ama, né? Isso é muito importante, mas para você conseguir chegar lá e para você conseguir, eu entendo muito da dificuldade. E eu entendo também, gente, sabe, de quem não consegue, de quem não pode, de quem teve uma lesão completa na medula e não consegue mais andar, né? Aí entra outra fase, né? Entra a fase mental, onde a pessoa tem que lutar com a mente da mesma forma para vencer a depressão, para vencer a ansiedade, porque às vezes a mente está lá na frente muito veloz e o nosso corpo é lento, é devagar, é pesado, não é verdade? Isso gera o quê? Gera uma ansiedade terrível. Então é mais um motivo para a gente meditar, mais um motivo para você ler um livro que você gosta, mais um motivo para você fazer exercício, tá? Ah, se você não tem as pernas, se você não tem o movimento das pernas, vai treinar braço, tá, gente? Eu vejo, tem gente na minha academia que chega de muleta, que não tem uma das pernas e chega para treinar, assim como eu, PCD também, e tá lá treinando o que consegue, o que tem, né? Mas nunca, o mais importante, nunca parar e falar, eu não consigo fazer isso, ou então, isso não é para mim, né? Porque é nesse momento que você começa a se entregar, é nesse momento que você começa a sabotar a sua própria vida, tá, gente? E vocês podem observar nos comentários aí nos últimos vídeos, algumas respostas que eu tenho dado, tá? Gente, para você que é guerreiro de fé, ou guerreira de fé, né? Eu acredito muito em Deus, tá? Independente da religião aqui, tá, gente? Eu acho que, assim, se você segue uma religião e você ela tá te levando para o caminho bom, tá te puxando para um caminho bom, para você ter uma conduta moral um pouco melhor, um pouco mais sadia, ela é válida. Se ela te ajuda, ela é válida. Deus me ajudou muito, seja pelas orações das pessoas, quando eu tive após a minha cirurgia, ou seja, hoje em dia, quando eu vou levantar da cama com aquele peso nas pernas. É naquele momento que eu rogo a Deus e falo, me dá força. E, gente, eu tenho vencido. É uma luta que é todos os dias. Eu não vou falar para você que nesse momento, 2 anos e meio pós-academia, não, agora eu não luto tanto, agora não é tão difícil para mim levantar da minha cama e ir fazer exercício. Ainda é, tá? Ainda é muito difícil eu ir para o exercício de perna, justamente pela fraqueza das pernas, pela dificuldade que eu tenho, né? Mas os médicos foram unânimes, nunca parar a musculação, porque senão eu vou acabar indo para a cadeira de rodas. Quer mais motivacional que isso, né? É muito motivacional. Mas, gente, falando sério, assim, a mensagem de hoje, o principal que eu quero passar é vencer um dia de cada vez. E os dias que você não conseguir vencer, você se perdoar, se aceitar e guardar toda a sua força para no dia seguinte você ter certeza que você vai vencer o seu mental e você vai vencer a sua dificuldade e você vai vencer a sua aracnoidite, a sua lesão. É essa força que a gente precisa ter.
né? Então, lembrando, no mínimo 3 vezes na semana. Se você treinar 3 vezes na semana, sabe quantos dias você vai ter para descansar e ganhar força mental? 4, tá? Hoje, eu passei essa balança. Hoje eu estou 4 dias treinando e 3 descansando, tá? Mas, de novo, ainda a dificuldade é a mesma. Mas vale a pena, gente. Hoje, poder participar do aniversário, ver o aniversário dos meus filhos, estar por perto, poder ajudar minha esposa nas tarefas de casa, né? Poder, num mercado lotado, né? Dia de chuva ou dia de muito sol, todo mundo quer parar no cobertinho nas vagas de PCD, não é verdade? Mas é nessas forças de Deus que ele manda para você. Eu falo, graças a Deus, que agora com essa minha mobilidade, eu posso parar o carro lá longe do mercado e vir andando e conseguir fazer minhas compras, mesmo que com dificuldade, né? Então, essa independência que a gente tem não tem preço. Então, é essa força que a gente tem que ter para lutar, tá? Porque é isso que vai te trazer uma mente sadia para você estar fazendo as outras coisas que gosta com as pessoas que ama. Tá bom, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito contente de estar aqui hoje com vocês, trazendo essa mensagem poderosa, né? Principalmente aí para quem está assistindo até o final do vídeo, né? E, de novo, muito obrigado por estar assistindo aqui. Se você ainda não segue o canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo, porque você dando like no vídeo, você ajuda outras pessoas que estão passando pela fase da aracnoidite ou que estão recebendo o diagnóstico agora, estarem encontrando os nossos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Um excelente dia, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.